Carla Gruber, a segunda convidada aqui do Comunidade Megawatt. E também hoje num lugar, nessa temporada especial, que é o Apaixonadas por Energia. E eu quis chamar uma das minhas primeiras mentoras profissionais. Muito obrigada, estou muito honrada e feliz com esse convite. Carla Gruber, no setor de energia, ela teve, a gente estava falando um pouco antes de começar aqui, tiveram alguns anos, mas você também veio do mercado financeiro. Sim. Então eu queria, eu te conheci em 2007, né? Ah, sim. E se a gente pensar também, a gente começou meio juntas no setor de energia, né? Porque você estava praticamente. Estava desde 2006, né? Vindo do mercado financeiro. E é muito interessante porque a gente se conhece desde então, há muito tempo. E eu queria começar contando, antes de falar um pouco da sua carreira, todo o seu tempo, e eu queria contar como que eu te conheci. Você talvez não lembre, mas eu lembro. Eu estava no meu primeiro dia de estágio na empresa que eu fiquei durante 15 anos. Eu estava bem sentadinha, bem tímida. Falou que eu não sou, mas eu estava tímida aquele dia. Bem, assim, querendo só passar o dia despercebida. Querendo que o dia acabasse logo. Aí chega uma pessoa muito alta, que ela está sentada no caso, mas é alta, e dá um tapa nas minhas costas, assim, e fala... Uma mão gigante. E fala, e você? É a maneira que você aborda as pessoas, normalmente? Não todas. Algumas, mas eu sou espontânea, bastante. E eu fiquei pensando sobre esse momento que você já me falou até em outras oportunidades, vamos dizer assim. Como é importante as pessoas dentro do trabalho. Porque para mim foi oi, e aí? Para você foi, nossa, alguém me salvou, sabe assim? Ou algo parecido, sei lá. Foi, olha, alguém não é tão formal aqui. Porque eu trabalhei a minha vida inteira, até 2006, no mercado financeiro, no meio de um monte de homens, aquela bagunça. Eu era menos louca. Eu podia ser qualquer coisa lá, entendeu? Porque todo mundo era tão pilhado, tão acelerado. Só que eu trabalhei num banco onde eu era muito feliz. Muito, muito feliz. E quando eu mudei de mercado, qual que foi meu raciocínio, né? Putz, se eu trabalhei com o mercado financeiro e é uma linguagem muito específica, né? Nada que alguém não possa aprender, mas é muito específico, o mercado de energia vai ser igual. E quando eu cheguei nessa empresa, eu fiquei um pouco assustada, aos 36 anos de idade, porque era uma empresa que já tinha um porte grande enquanto faturamento, mas era uma empresa pequena no que diz respeito a pessoas, né? E foi muito difícil essa entrada, e num público quase que 100% masculino. Eu não sou uma pessoa tímida no trabalho, nada. Eu não tenho problema em trabalhar com homens, mas eram bons profissionais, não tenho o que falar sobre isso, mas era uma dinâmica, né, muito específica. E como faltava alguém para te dar um oi, né, E você sabe o que fez a minha opinião sobre essa empresa mudar? Foi um dia, e eu amo essa passagem, eu sempre repito essa passagem. Eu sentava do lado de um dos sócios, e todos os sócios tinham umas cadeiras, tal, e eu tinha uma outra, tal. E a minha cadeira estava saindo um parafuso, e aí daqui a pouco eu olho assim, a gente trabalhava num mesão, né? Você trabalhava no mesmo mesão depois, um ano depois. Aí sabe quando você olha assim para sua esquerda, assim, você vê no horizonte o dono da empresa vindo, daquele jeitão, com um martelo na mão. Aí, levanta aí. Aí eu, levanta. Virou a cadeira, pá, 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 pá. Aí, eu sempre fui muito ligada, né, nas pessoas. Eu fiquei olhando, eu falei, cara, tem alguém humano nesse negócio, sensacional esse cara. Foi nessa hora que eu falei, cara... E aí, o que me faz pensar? Que ele mudou
o ambiente que eu comecei a trabalhar daquele dia para frente. Por quê? Porque eu enxergava as pessoas tão distantes do meu sua eu. realidade. Que você fala, cara, nunca vou me relacionar com as pessoas se eu tiver que escolher, porque eu sou muito diferente delas. E eu fiquei feliz e surpreendida, né, com essa postura de um dos donos, que era menos empoladinho, menos... Então, e eu sempre faço a mesma frase também, porque eu gosto dela. Como uma pessoa dentro de uma área pode fazer essa equipe inteira achar uma grande empresa maravilhosa, ou se você for um mau gestor, essa equipe inteira detestar a empresa, simplesmente porque uma pessoa não sabe levar a equipe. Isso é muito... Isso é muito atual, porque é o que a gente mais, hoje com as redes sociais, a gente tem mais conhecimento, né? As coisas acabam, os casos acabam vindo à tona e é realmente muito sobre essa liderança. Mas esse liderança tem muitos nomes bonitos, né? Compassiva, liderança empática, liderança... Mas nada mais é do que você se resumiu bem olhar. É o olhar. Sobre o outro. Nada se resume... Tudo se resume ao seu olhar para o outro. Eu tenho lido muito. Hoje eu não trabalho neste momento, né? E leio até bastante coisas que têm mais relação com a geração da minha filha. Porque... Quantos anos ela tem? 20. Porque eu sempre falo para ela que eu tenho que ensiná-la e ela tem que me ensinar. E, de fato, tem coisas que eu falo, o que ela tá falando, né? Então, eu sigo algumas pessoas que não tem nada a ver comigo. E tem um monte de nome bonito também, como você falou. Mas, se você me perguntar, eu não vou saber. Acho tudo muito chato, para falar a verdade. Porque eu acho que tudo se resume às mesmas coisas. Ao olhar para o outro, ao cuidado. Lógico, tem um monte de técnicas modernas, eu não estou desprezando isso. Eu estou falando da essência de receber um profissional. Talvez o que a gente está colocando aqui, eu, nessa minha primeiro dia profissional, ainda tentando absorver aquele ambiente, nem fui impactada por essa sensação de solidão, porque eram menos mulheres, porque você me deu um olhar e falou, oi, tudo bem? E me tratou de uma forma diferente, que me tirou um pouco ali, isso não foi mais uma... Eu me senti vista por você, né, naquela rápida conversa que a gente teve. Eu lembro disso. Que aí depois várias outras conversas vieram ao longo do... A gente trabalhou juntas, a gente estava contando aqui, acho que foram 4, quase 5 anos juntas, em que você me deu muita calma. Você não é calma, mas é dentro das nossas conversas. Eu sou. Você é calma? Eu sou, mas eu sou agitada também, né? Eu sou com as pessoas. Eu sou paciente, isso. Eu gosto de ouvir. Com as pessoas. Eu tenho um interesse legítimo pela história do outro. Eu tenho mesmo. Eu gosto de saber, gosto de entender, de querer... Sabe, de pegar aquela pessoa e mostrar pra ela que ela não é isso. Tem um mundão aí, cara, você não entra nessa. Porque você começou, quando você trocou de setor, é interessante, tá? A gente fala muito sobre muita coisa, mas eu não tinha feito não tinha essa percepção de que ter saído do mercado financeiro pro de energia, para você não foi só aprender sobre o megawatt, literalmente, mas também sobre a forma de fazer negócio, como tudo isso destoava, né, da cultura que você vinha. E até essa coisa que você falou, putz, a gente ficou quase 5 anos e que eu te acalmava. Na verdade, eu nunca te acalmei, né? A gente sempre trocou muita experiência corporativa, porque é uma valsa, né, esse mundo corporativo. E cada empresa tem uma música diferente. Assim como você aprendeu, eu tive que aprender também. Às vezes é assustador, né? Quando você tá sozinho, é pior ainda. Houve momentos que eu falei, o que eu tô fazendo aqui? E depois eu amava. Mas é porque você tem que criar o seu espaço, só que você precisa de uma mão. E no seu caso, eu acho que era mais importante ainda do que para mim. Porque você era... Quantos anos você tinha? 20? Eu tinha 24. Você era muito criança. Era 24 e não tinha comparação com outros lugares, né? Era tudo muito novo, né? E era assim, é que você se joga muito, isso é muito importante, né?
Mas tem gente que não se joga. Acho que você me dava só clareza ou trazia algumas informações de que algumas coisas aconteciam. Às vezes as pessoas brigam entre si, às vezes tinham reuniões que não eram tão legais, não comigo especificamente, Não, mas de com a clima, empresa. ambiente, né? E você sempre trouxe uma naturalidade, assim, isso existiu no banco onde eu estava, existiu em tal Sim. situação, e sempre tentava tirar sempre, fazer graça com as coisas, Sempre. que era uma coisa que me assustava. Muito. Você falava palavrão, e aí eu ficava... Assustava você a empresa inteira, inclusive, né? Mas, ao mesmo tempo, agora você falando também um pouco dessa transição e dessa maneira como o mercado financeiro te moldou também as habilidades, que eu quero entrar nisso. Você falou muito sobre pessoas e você foi para a empresa de energia, quando você foi para o mercado de energia, era para ser comercial também. Era. Era um relacionamento pós-venda, né? Que não deu nada certo, porque eu não entendia nada de energia. É verdade. Mas aí você pivotou, mudou de... Não, o que aconteceu foi que eu ia fazer o pós-venda, né, com os clientes da carteira. Já era uma carteira bem boa, bem grande. Só que, putz, você chegava no cliente, o cara falava, a minha demanda contratada estourou. Você fala, cara, e aí isso é bom, isso é ruim. Não é mercado financeiro. Não é, demora. Você sabe, demora para você entender o mínimo. Até para analisar a fatura. Agora a gente está às vésperas da abertura do Mercado Livre. Analisar a fatura ainda não é tentam automatizar, mas ainda não é simples. Não. E eu lembro até que esse sócio, ele falou assim para mim, um tempo depois até que eu estava lá. E eu sou muito estudiosa, pareço assim, bagunceira, doida, mas eu sou CDF, por outro lado, né? Você já pegou a fatura da sua casa e deu uma olhada? Eu falei, não. Aí ele falou, faça isso. Eu fiz várias vezes. Até hoje eu faço, pra falar a verdade. Gente, que coisa complicada. Porque aí a gente começa a ver a diferenciação do que é a conta de energia e a tarifa de distribuição, que é a TUST, né? A gente começa isso porque não tem a demanda contratada quando é um caso de alta tensão. E aí a gente já foi pro mundo de energia de novo. Mas eu queria trazer... porque você acabou construindo uma carteira sua nesses 5 anos, especificamente, dessa empresa de energia. Que depois você também você teve uma passagem também por mais uma empresa e pela BBC, certo? Isso. Então você teve passagem por Comerc Energia, na época era o Debrecht, e depois BBC. E você sempre carregou muito o seu lado comercial com você, que é um magnetismo que a gente está descobrindo aqui, que é muita atenção. Eu sou uma pessoa que tem uma memória muito boa. Muito boa, muito boa. Então, e além disso, eu tenho muita disciplina com algumas coisas. No trabalho, eu tinha o hábito de... Na época era um Excel, né? A gente não tinha sistema. Eu consigo enxergar esse Excel seu. Era seu. Era meu. Hoje é um CRM, mas naquele momento era o seu Excel, né? Eu provavelmente eu teria o meu Excel hoje, além do CRM. Porque eu contava a história da Larissa, falei com ela hoje, dia tal, pedi para não ligar, tal. Ela tem um filho que chama Dudu, o marido dela é advogado, não sei onde. Eu sempre fiz isso. E eu tinha fazia isso quando trabalhava no banco também. Alguém te ensinou isso ou você aprendeu olhando? Não, porque... O que eu aprendi na mesa do banco, né? Eu só atendi o cliente, eu sempre atendi grandes clientes, mas só telefone, mercado financeiro. Então, quando você trabalha numa mesa, você tem que, pela ligação, pelo tom de voz da pessoa, pelo jeito que ela fala, você tem que saber se ela está com pressa, se ela quer conversar, se ela quer não sei o quê, se ela gosta de atenção, se ela falou do filho, se ela não sei o quê. E no mercado, as coisas acontecem muito rápido. Né? Então, é uma ligação que você pega outra, que não sei o quê. Então, eu desligava. Quando eu voltava com o cliente, eu já voltava com uma história antes de vender alguma coisa. Porque, como que você lida com um cliente? Eu sempre falo a mesma coisa.
da mesma maneira como eu gostaria de ser atendida. Exatamente assim. Se você recebe uma ligação de alguém que já vem, Larissa, quer comprar? Tipo, ou, né? Tem gente que gosta, né? Então você aprende a trabalhar muito essa coisa do telefone. Tanto que eu já fiz vários cursos, eu sou uma pessoa, sei lá, de muita qualidade no telefone, boa qualidade na reunião e péssima qualidade numa apresentação para muitas pessoas, porque a escola que eu fiz foi essa coisa mais próxima, esse trabalho. Então, antes de vender alguma coisa, eu dou muita volta, eu converso, entender também quem é a pessoa antes. Primeiro você entende a empresa, né? Óbvio, depois o produto e depois a pessoa. Mas a pessoa que está lá é a mais importante, porque é a primeira que vai fechar a porta, né? O que isso me faz, eu nunca, assim, nunca mais esqueci os nomes dos seus clientes. Porque você, ali a gente, como você falou, a gente trabalhava num mesão. E eu acho que isso era muito legal. Esse aprendizado no começo de carreira é muito legal também. Eu acho que hoje a gente tem um mundo híbrido, que também é bom para alguns motivos, deslocamentos e várias questões de uma grandes metrópoles, mas a relação do presencial para aprender ouvindo foi a oportunidade que eu tive. E os seus clientes começaram, eles tinham nome, né? Você defendia eles eram, vai fechar, não sei. Tinha empresas que não fechavam naquele momento, aí você esperava, né? E não desistia. Eu já levei bronca, porque eu acreditava que o momento era ruim para vender alguma coisa para determinado cliente e que se eu vendesse eu ia ganhar muito dinheiro. Eu não vendia, não. Mas não quer dizer que você não deixava de faturar em alguns momentos, não, mas... É porque a relação com o cliente é uma relação com a pessoa. É no longo prazo, sempre. Não tem diferença a minha relação com você com a minha relação com a Larissa Megawatt. É longo prazo. Se você sentir que eu vou tirar alguma vantagem de você num momento, eu não vou ter nem o 2, nem o 3, nem o 4. Isso é na relação humana. É muito, pelo menos pra mim, é muito óbvio, entendeu? Então, eu não vou ficar... Não é perfil, não é meu perfil, de jeito nenhum. Então, vamos voltar agora uns passos atrás. Porque você é economista de formação. Você acha... E você tem vários irmãos. Sim. Essa relação com muitos irmãos moldou a sua maneira de trabalhar? Ou foram mais as dificuldades? Porque você, desde cedo, teve o esporte na sua vida também, que foi uma ferramenta importante. Eu sempre digo que o esporte... Vou refazer a pergunta. Foram seus irmãos? Foi o esporte? Foi um pouco de tudo? Eu acho que foram todas as coisas juntas, né? Eu tenho 4 irmãos, eu sou do meio. E eu sou a mais... Ou era, não sei, a gente já cresceu, a gente vai mudando, a gente sempre acha que a gente é adulto, que a gente era criança. Mas a mais flexível em abrir mão, eu me dava bem com os 2 de cima, com os 2 de baixo. Eu era a pessoa que acalmava meu pai quando ele estava agitado, e consolava minha mãe. E, paralelo a isso, eu comecei a jogar vôlei com 10 anos. Só que a minha situação em casa era muito complicada. E eu amava jogar vôlei, amava. Pensando assim, tipo, você sai de um lugar e você vai pro lugar que você mais ama do mundo. Só que eu chegava com tanta raiva, com tanta agressividade, que todas as vezes que eu ia treinar, e eu treinava demais, muito dedicada, eu brigava com o técnico e me botava pra fora do treino. Isso aconteceu isso várias vezes. E eu ainda era muito criança. Por isso que essa coisa da mentoria é uma coisa importante, né? De alguém virar pra você e falar, oi, né? Só que em um dado momento, eu mesma parei e falei, cara, eu sou burra pra caramba, porque se o que eu mais amo fazer, toda vez que eu vou, eu brigo, e sou colocada pra fora, eu não tô fazendo. E chorava depois, era criança, chorava. Falei, cara, eu preciso melhorar isso. E era uma preocupação muito grande, né? Uma preocupação muito grande em fazer isso. Em melhorar, porque eu queria jogar vôlei, né? Às vezes o técnico falava alguma coisa na hora de um jogo, eu fazia assim pra ele.
Que você, que se bobear, eu vi você fazendo na vida adulta. Já vi, eu faço até hoje, que horror. Na hora ele me tirava do jogo. Só que a gente tá falando aí, acho que do esporte também como limite. Teve um ponto de atenção, mas como limite também. Nossa, limite de trabalhar em equipe, né? Não, eu ia chegar nisso. E aí o que aconteceu? Depois que eu entendi isso. Na verdade, acho que o técnico me ajudou, mas ele nunca sentou comigo e conversou, né? Mas me ajudou. Era, por exemplo? Né? Era meio como se fosse um pai me dando um limite. Quando eu entendi e comecei a controlar e usar o meu temperamento para o esporte, não só eu mudei completamente, até porque é um esporte coletivo, como eu joguei quase 10 anos. Nos últimos 2 anos, eu estourei meu joelho, eu era capitã sendo reserva, de tanto que eu conseguia acessar as meninas e conversar e unir, porque era uma coisa que eu gostava demais. Às vezes eu fazia... Não, quer dizer, é que você Mas, a maior parte do tempo... Porque você me ensinou uma coisa que é muito simples, mas bem dessa sua época de vôlei, que é segue o jogo. O que é segue o jogo? Segue o jogo, cara, cai, levanta, enxuga suas lágrimas, porque você tem direito, né? E vamos embora, cara. Pra que próxima. No mercado financeiro também era excelente essa analogia do segue o jogo. Total. Né? Aliás, na vida, né? Porque... Operação foi, não foi, segue o jogo, abre espaço pra próxima. Não, e na sua vida pessoal mesmo. Você fala, putz, não deu isso. Eu acho que eu trabalho muito com essa... Eu me dou um prazo pra ficar triste. Porque eu acho que... Eu detesto ficar triste. Pra mim, não é uma opção. Busco ser feliz. Obviamente que isso não acontece o tempo todo, nem todos os dias. Mas o segue o jogo pra mim é isso, cara, meu. Você tem a escolha de fazer isto ou aquilo. Quer rir ou quer chorar? Eu sempre te falo, né? Eu tenho que trabalhar, então eu tenho que me divertir. Porque só trabalhar é muito chato. Não, até que não é gostoso também. Não, você tinha outra coisa que eu aprendi também era a sua disciplina. Quer dizer, eu aprendi não, tentei, né? A sua disciplina para estar no escritório 8h50 da manhã, que era o horário comercial, era 9, né? Você tava lá, sentada, pleníssima. Às 9. Que eu tenho um problema com o horário, né? Você tava lá todos os dias, sua filha pequena, não pequena, você tava sentadíssima lá. E aí, às 9 horas, começava a ligar para os clientes. Você sabe o que eu tava lembrando também? Ou uma reunião agendada. Quando eu tava nessa empresa, que a gente trabalhou juntas, logo nos primeiros meses, que eu não entendia nada, tocava no telefone e atendia. Puxava o telefone, nem todo mundo que não queria... Falava com todo mundo. E aí eu lembro, não sabia nada de energia. E aí eu lembro que um monte de cliente começou a falar: nossa, cadê a Carla? Ela atende super bem, ela retorna a ligação, ela faz não sei o quê. E aí eu lembro que eu ia para uma reunião, às vezes eu recebia alguns elogios sobre esse comportamento. Eu falava, nossa, se eu não fizesse isso no banco, eles arrancavam meu pescoço, né? E eu falava, era a oportunidade de aprender. Então... você tem um raciocínio rápido sobre, acho que da época de vôlei também, de olhar as situações nos desdobramentos dela, né? Das estratégias, né? De equipe, Eu não entendo nada de vôlei, mas tô fingindo aqui que entendo alguma coisa. O que você enxerga do mercado de energia daquela época? Porque hoje você acompanha diretamente esse mercado também. Sim. A gente já vai contar como. Mas o que você vê de mudanças nesses seus... Nossa, 18 anos. Eu acho que... Eu enxergo o mercado de energia como um mercado financeiro de alguns anos atrás. Então, ele... da minha época até hoje, cresceu muito. Eu lembro que quando eu saí da BBC, né, que foi logo na pandemia, eu falei, putz, não tem mais espaço para
aumentar a comercializadora, por exemplo, o que teve já de novos nomes, e tem, né? Lógico que tem espaço, tem abrindo o mercado, então, é um mercado, eu ainda acho que é parecido com o mercado da minha época, mas ele está ganhando musculatura, né? Na minha época não tinha energia. Não tinha energia para comercializar, né? Os contratos são todos já... Era complicado, hoje você não tem essa questão. Você pegou o começo da mesa, né? Das tradings, né? Não, o que aconteceu? Por que eu não fui mandada embora? Já que o pós-venda não ia rolar. Não. E a culpa não era de ninguém da empresa. O que aconteceu é que em 2008 a gente teve a recessão. Não. 2008 as empresas começaram a bombar. Isso, antes da... começaram a bombar. Então, elas, no passado, fizeram contratos bons com as grandes geradoras. Que era o que tinha sobrado depois da escassez oh, meu Deus, do quase apagão de 2001, né? E só que o que acontece? Você tem que todo mês estar 100% contratado. Então começou a rolar essa coisa do curto prazo. Agora começou, porque o mercado começou em 2001, 2002, fizeram os contratos e começou a vencer também, né? E acho que aí começou a sobrar mais sobra. Alguns venceram, mas muito mesmo. Essas primeiras empresas que só as grandes foram ao mercado, né? Ao mercado livre. A gente tá falando de mineradoras, Então, em 2008 elas começaram... uso intensivo de energia. A usar mais energia. Então, elas precisavam, um novo contrato curto para... Siderurgias, mineradoras, eram bem específicos. A gente contava o quê? Eram 20 empresas, né? Até mais, já tinha mais. Não de Mercado Livre, mas que tinha energia para comercializar, né? Você contava na mão, assim, as que tinham Nossa, era muito complicado. Então, e aí começou a ter curto prazo. Cimenteira, eram bem uns perfis, assim, de grandes indústrias. E aí a gente nem foi ideia minha, até porque eu não entendia tanto do mercado, mas aí um dos sócios chegou e falou, putz, vamos fazer um teste, porque eles não tinham... comercializadora. Eles atendiam a parte de gestão de energia que a gente fala. E juntou uma galerinha, e aí eu lembro que eu falava, tá, mas eu vou ligar pra quem, né? Procura aí a planilha. Não tinha. Aí monto lá o meu Excel, entra no CC, pego os contatos, não sei o quê. E aí a gente começou a vender curto prazo, assim, de uma maneira só pra testar se valia a pena. E aí, eu acho que os primeiros meses foram muito legais e divertidos, inclusive, porque fazer um trade de energia é muito fácil, né? Daquela época era. Hoje você tem um monte de ferramenta, você tem... Mas antes era comprar... Não tinha tido tanto caso a preocupação de registro de contrato ainda não tinha acontecido como... Tinha uma preocupação, né, de crédito, mas não era... Não era tão forte, mas eu cheguei a pegar um pouco para frente. A penalidade era altíssima se você não tivesse o contrato 100% contratado. Então, o mercado de curto, ele começou a ferver mesmo. E aí qual empresa, no momento que está hoje no mercado, quando você olha de fora, qual tipo de empresa você acha que vai ser tendência de energia? Olha, eu tô vendo tanta coisa. Eu acho que é esse mix que tá rolando. É uma empresa... Eu acho que o mercado vai ser um mercado de grandes. Vai ser mais complicado para quem é menor. Eu acho que sempre a gente vai ter muita comercializadora. O mix que você fala quando tem a geração e o atendimento ao cliente juntos. Não adianta. É importante você ter o cliente. É importante, independente da característica que você tenha. Essa é a minha opinião. Sei lá, tem muita empresa indo para GD, tem muita empresa indo para vários caminhos, que isso eu acho muito legal. Na minha época, ou você fazia gestão, ou comercialização, ou os dois, o que já era mais difícil, e ponto. Hoje não, né? Você vê um monte de comercializadora que nasceu lá atrás, fazendo um monte de coisa. Isso é bacana. E eu acho que essa é a característica mesmo. Só que os grandes mesmo, eu acho que não hoje, mas eles vão dificultar a vida dos menores, vamos dizer assim.
Que é um pouco aprendizado também, se a gente olha o cenário, o mercado financeiro, os bancos, nem financeiro, bancário mesmo, né? Com a consolidação dos bancos e são nomes que a gente conta hoje na mão, né? Não, mudou, né, a cara do mercado financeiro. Na minha época eram bancos. Quando eu comecei a trabalhar, que eu fazia análise de bancos, eu ficava dias e dias e dias planilhando balanço de banco, porque tinha muito banco. Então, esse mercado mudou, hoje virou um mercado de fundos, né? Grandes fundos, pequenos fundos, que administram a família e tal. E tem aqueles bancos, que são bons bancos, e bancos virtuais que ainda estão provando se vão virar ou não vão, não sei, é o que eu sinto. E por que você ali no esporte, assim, você tinha tido a experiência com o vôlei muito intensa na sua vida, tinha esse perfil comercial desde sempre, por que você escolheu economia? Bom, eu queria ser jogadora de vôlei pro resto da vida. E aí, eu sou uma mulher alta, né? Aonde você treinava? Eu nunca te perguntei. Ai, é que eu já joguei em vários lugares, mas eu comecei a jogar num clube bem pequenininho, chama Tietê. Depois fui pra Pinheiro, joguei no Paulistano, joguei na Pirelli, eu joguei no Recife, no Banco do Brasil, eu nunca te fiz essa pergunta. Do Recife, joguei em Rosário, na Argentina, joguei 6 meses em Barcelona. Era carreira mesmo. Eu era uma jogadora esforçada. Era alta? Não era alta, já não era alta. Tá, mas eu saltava bastante. Quando eu machuquei o joelho, esse sonho acabou. E eu queria fazer educação física. Sim. Que era meio que um caminho natural, né? E o meu pai, como um bom alemão bravo, ele falou, não vai fazer isso, porque essa atividade não dá dinheiro, você precisa ganhar dinheiro, e então eu sou da geração de que você tem que trabalhar para ganhar dinheiro, né? É uma outra geração. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, eu queria fazer qualquer coisa, menos trabalhar com banco. Porque eu lembro da minha irmã mais velha, que ela trabalhava num caixa de um banco, 1900 e nada, que era tudo manual, e eu me lembro muito daquela cena dela chorando, porque no final do dia não bateu o caixa. Então, para mim, aquilo era banco. Tá. Aí, quando eu tinha 16 anos, eu precisava trabalhar, então, ir jogar, e estudar, porque a condição do meu pai também era estudar, eu arranjei um emprego de recepcionista lá no condomínio São Luís. Ficava lá naquele balcão. Tinha um monte de mulher. No condomínio São Luís, que é perto da JK? Trabalhei lá com 16 anos. Trabalhava 4 horas. Que é um prédio de concreto, né? E eu mexia com todo mundo. E um dia, chegou um cara que era amigo do meu irmão, que trabalhava no de bens, esse banco. Onde você começou. Aí ele falou, chama Carlos, ele falou assim pra mim, você não quer... Eu até era um pouquinho mais velha, porque eu entrei na faculdade com 17. Tinha 17. Você não quer tentar um estágio lá no banco? Aí eu falei, quero. Não sabia o que era isso, né? Aí, quero. Só que, putz, eu não tinha nenhuma roupa para ir numa entrevista. Por isso que essa questão da mentoria é uma coisa importante, né? Voltando na mentoria. Eu lembro que minha mãe nunca trabalhou. Eu lembro que eu tinha uma saia, assim, eu já te contei essa história também, curtinha, e eu jogava vôlei, era toda fortinha, né? Eu botei uma saia, assim, bem curtinha. Uma roupa que você não mandaria a sua filha pra procurar estágio. E eu lembro que eu peguei uma camisa masculina do meu irmão e coloquei dentro, assim, nem sei que sapato, e fui pra entrevista, tipo, né? Você sabe que essa questão da vestimenta também é um tópico que a gente sempre conversou muito, trocou muito. É algo que nessa época que você tá retratando, realmente, a imagem era mais coxinha, né? Mais engessada, engessada, né? A palavra é melhor. E hoje, eu fiz essa analogia com a sua filha, mas hoje as coisas não são mais assim, não. Ainda bem. Ainda bem. Só que tem uma coisa, a gente pode desconstruir o que deve ou não deve, mas eu acho que tem uma coisa de personalidade que ainda é muito forte, que passa pela imagem das pessoas. Que isso sim você me ensinou muito. Eu concordo. Sobre construir a própria imagem. E eu, sem feminismos aqui, as mulheres, elas têm que
se preocupar mais ainda com o que elas vestem dentro de um ambiente de trabalho, eu acho. Eu já fui muito assediada, por isso que eu falo isso. Muito mesmo. Então, e eu sou muito extrovertida, eu brinco muito, né, quando trabalho. Então, E eu tive que aprender isso meio na marra, entendeu? Ninguém veio me falar, tipo... Eu perguntei pra minha mãe se aquela roupa pra entrevista estava boa. Ela olhou pra mim e ela falou, você tá linda. Que eu acho que ela achou mesmo. E a gente fala um pouco de contexto, né? A sua mãe não tinha o contexto, que é um ambiente de trabalho. E a gente tá falando de uma década de 80? 80 e poucos. 80, que não é o contexto de hoje. Não. Então, realmente, a gente entra numa situação bem específica, que se existe assédio hoje, na década de 80... Jesus. Nossa. Pelo amor. Então, você aprendeu na vida real mesmo. Não, e aí você vai aprendendo, né? E eu... Isso é engraçado. Que, teoricamente, a gente não deveria discutir sobre ficar com medo disso, né? E a roupa sendo uma proteção disso. Mas ideal. Eu sentia, né? Ideal, mas isso a gente ainda não tem... Eu lembro que quando eu mudei de banco, né? E tinha um superintendente que saiu de bens e foi para esse banco, Unibanco, que não é mais Unibanco. E eu adoro ele, adorava e tal. E eu lembro que quando eu fui pra mesa, eu falei, agora eu vou ficar mais séria. porque eu achei que eu tinha que ficar mais séria, não sei o quê. E eu fui de óculos, eu sou míope, né? Tava de óculos, com a roupinha fechadinha, assim. Não que eu usasse, mas toda banco mesmo, né? Camisa. Camisa branca fechada. E tal, não sei o quê. Aí ele passou... E eu tava sentada, ele passou assim na minha frente. Aí ele voltou, ele não sabia que eu tava no banco. Aí ele parou bem assim na minha frente e ele falou, você tá se escondendo de quem? Não, tipo, você não é assim. O que... Eu acho que, de novo, eu tive a sorte de começar minha carreira... Porque o lugar que eu comecei era muito sério também. A Comerc de 2006, 2007 era séria. Porque era pequena, ela estava construindo a carteira de clientes. E tinham poucas pessoas mais jovens, né? E você, acho que me deu esse... Não, acho que era só você de jovem, né? Na verdade. O que é jovem, né? Mas a gente pode colocar numa faixa etária aí abaixo de 30? De tava 25. Acho que dos 25 eu era mais jovem. 25. De pessoas ainda... E você me deu um pouco me trouxe leveza, acho que nesse processo, assim, de rir, né, de poder, que hoje pra mim eu acho que é normal, mas você começa num lugar que é muito sério, você acha que Eu falava pra você ser mais, como é que é? Porosa. É verdade. Que eu sou muito dura. Fui mais, eu tô mais porosa um pouquinho. No sentido de ser, eu muito exigente, muito crítica, muito... eu já era séria por natureza também, então um lugar sério potencializa isso. Você trabalhava demais, né? Não é uma pessoa que fala pra outra não trabalhar, né? Muito. Trabalhava demais. Nossa, você tem que trabalhar bem, mas, Só que eu tinha um problema, diferente de você, eu não conseguia chegar às 9. Mas isso eu não... Mas você olhava bem pra minha cara e falava... Mas esse é um problema que eu tenho. Hoje você me falou 3h30. Eu ajustei depois. Eu não vi. 3h25, 3h20, tava sentada lá embaixo. Isso aí vai resolver as coisas. Vamos dar um pulo aqui, um salto sobre a hora que você sai do mercado de energia. Foi na BBC, foi a sua última experiência, né? Foi uma experiência que eu amei. Era uma equipe pequena, né? E era uma empresa nova, mas, eu me resgatei um pouco ali com as pessoas, que eram pessoas mais simples e que, sabe quando você olha assim, você fala, cara, é só você dar um empurrãozinho. O que é mais simples? Mais simples, economicamente falando, sei lá, não sei, mais sem grana, não sei. Acho que Isso, nesse sentido. E
E o que eu sentia... Acho que você fala sobre pessoas que não tinham privilégios. Que hoje você fala privilégio, pra mim hoje né? Mais bonitinho, mas que tinham menos oportunidades. Essa é uma palavra importante. Acho que é isso. Porque eu aprendi com a minha vida que eu não sou melhor nem pior que ninguém. E eu não tive nem metade das oportunidades de todo mundo que trabalhou comigo. E eu estava no mesmo lugar. Porque eu ia, porque eu tinha confiança, porque eu achava que podia, ou cara de pau, ou um pouco de insanidade, talvez. Brincadeira. Mas eu tinha a gana de uma jogadora. Essa coisa de ir, de seguir o jogo, de levar a rasteira, e levei muitas. Então, como você ensina alguém a fazer isso, né? Sem estar jogando vôlei. E não é só isso. Eu percebia que algumas pessoas achavam que aquele lugar era o máximo que elas poderiam chegar e tudo bem. Não que elas não pudessem ficar naquele lugar, isso não me incomoda. Só que você olhar e falar, cara, você tem tanto potencial, você tem tanta coisa boa, você tem direito de se sentir orgulhosa do seu trabalho, da sua vida. Isso não se trata de dinheiro, se trata de ser, né? E é isso que eu acho importante. Fazer as pessoas, né? Como você vai fazer o outro se sentir bem. E eu lembro que lá eu conseguia. E eu não gostava de trabalhar muito lá. E eu não queria ir embora porque eu não queria largar os meus pequenos lá, porque aquela atividade me dava um prazer profundo. E acho que aqui a gente entra num ponto específico que é nem sempre as pessoas não têm as mesmas oportunidades. E aí isso... oportunidades também envolve estudo e conhecer pessoas. Principalmente estudo. Porque se você estuda numa boa faculdade, você já entra num círculo mais legal de pessoas que vão para o mercado e você troca mais, assim, né, informações, você consegue receber convites de trabalho, já começa. E educação é tudo, né? É a base para você fazer tudo. E eu competia ali com o cara que era o cara, entendeu? Eu lembro que no banco, assim, no Unibanco, eles gostavam muito de trazer. Na época tava muito na moda o cara que fez PhD fora. E a minha experiência dentro do banco, eu vou te falar que eu não vi nenhum desses caras performar. Uhum. Sem maldade nesse comentário. E sem preconceito também. Tesão quem vai estudar fora. Não pode falar essa palavra. Né? Que privilégio, que legal. Só que isso... você tá ali... talvez, acho que a gente tem nesse debate até hoje, né? Sobre o quanto nem todo mundo tem acesso à educação. E aí, da educação também surge a meritocracia. Acho que a pergunta maior, existe meritocracia? Às vezes não existe. Às vezes não, mas acho que isso também vem melhorando, né? Mas às vezes não. E aí o que te faz você olhar para uma pessoa e achar que ela tem potencial? Você tem que conhecer a pessoa, né? Entender. Porque tem uma característica, assim, sempre que... por que você foi minha mentora, eu classifico dessa forma? Porque você me ensinou sem ensinar. Você ensinou numa conversa lateral, nunca julgando, talvez. Não. Nunca... Mas eu sou uma pessoa que gosta de perguntar. Eu não gosto de responder. Então, muitas vezes, quando você vem com algum assunto ou alguma... Eu sempre... Na verdade, você sempre respondeu as suas questões, né? E eu acho que isso é um exercício importante para você conhecer e entender o potencial de alguém. Porque é muito fácil você só falar, né?
Então, você não vai nunca entender como que a pessoa é. Lógico, tem algo muito intuitivo nisso. E eu não sou uma pessoa que tem uma experiência absurda em recrutamento de pessoas. Talvez eu seja péssima se um dia eu tenha que fazer isso. Mas... Eu acho que você é um bom exemplo de como pessoas em organizações podem auxiliar outras pessoas a crescer, né? Ou olhar para a pessoa e a pessoa se sentir vista, que é o começo da nossa conversa hoje. E aí você teve essa experiência, acho que mais latente, né? Que tinham pessoas mais jovens também, que você trabalhou nessa etapa, né? Bastante. Acho que é isso também. E é gostoso isso, né? Porque sempre existe uma troca, né? E eu acho que você não... É importante que você não se coloque... eu sou mais velha, ou eu sou... Não, sempre existe uma troca numa relação profissional, pessoal, sempre existe uma troca. Então, você tem que ouvir, aprender também, muitas vezes. E o que te tirou do caminho da energia é um fato muito curioso, né? Porque você não voltou mais também, mas você está em energia. Como você classifica essa sua reviravolta na sua vida? Que aí a gente entra num aspecto pessoal. Então, eu trabalhei mais de 30 anos na minha vida, né? E eu sempre fui muito esforçada, muito, muito, muito. E eu tenho muito orgulho da história que eu fiz ao longo desses 30 anos. Muito orgulho. Porque só eu sei como foi difícil, muito difícil. E aí eu comecei a namorar uma pessoa do mercado. E eu virei a esposa do cara, entendeu? Tipo, eu tenho o maior orgulho de ser esposa desse cara, veja bem. E está há quase um ano casada. A gente está há muito mais tempo que um ano, né? Então, eu tenho o maior orgulho, acho ele admirável, acho ele incrível. Eu brinco assim, que vocês de fato casaram, né? A gente ficou muito tempo juntos e a gente oficializou a relação ano passado. Até a Camila falou, nossa, vai fazer um ano. E eu tenho o maior orgulho dele, acho ele sensacional, acho ele especial, acho ele tudo de bom. Só que eu não quero ser, no mercado, a mulher do cara, entendeu? E isso naturalmente te tirou do mercado. Não me atrai mais. A relação ficou séria e você caiu fora do mercado, né? Foi naturalmente. Isso. E eu tô numa fase... Depois veio a pandemia, aí eu parei de trabalhar mesmo. E fazendo meus cursos, buscando coisas que eu realmente possa fazer sem uma exigência dura comigo mesma, que eu também sou muito parecida com você. Não, e eu acho também, você está casada há quase, oficialmente, né, casada, que eu acho que foi uma cerimônia muito bonita, você está com o Christopher Blavianos, que é um executivo, agora ele é chairman, né? Membro de conselho, do quê? Da Comerc Energia, que foi da onde a gente já contou um pouco da história aqui da Megawatt, onde eu também bebi nessa fonte de Christopher Blavianos. Que foi um ótimo mentor para você. Foi um ótimo mentor, exatamente. Que a gente tá na temporada apaixonada. Que sou apaixonada. De um jeito diferente. A gente tá na temporada apaixonadas por energia, mas quando chegar o apaixonados, ele é um forte candidato a gente conversar. Um outro estilo, mas foi, né? E quando você tá nesse lugar vendo o crescimento, né? Você tá num lugar de observadora, né? Desse processo de uma grande corporação. É difícil acompanhar a energia desse empresário? É que eu conheço o Kiko muito bem, né? Mas ele é um cara que, a cabeça dele não para, né? Então, ele tá com uma ideia, depois ele vem com a outra, depois ele vem com a outra. Não. E quando ele fez o movimento da Comerc, Vibra, não, agora eu vou trabalhar mesmo, não sei o quê. Aí eu, Que eu acho que é a parte legal que você sabe bem a dinâmica desse mercado, né? Eu gosto de participar das coisas da Comerc. Assim como eu tenho orgulho dele, eu tenho orgulho da Comerc. Eu tenho orgulho da história que ela, né, desenhou, tudo que... Desde lá de trás que a gente pegou, e como hoje ela virou uma outra empresa,
maravilhosa, não melhor do que a outra, que era maravilhosa também, mas, diferente, né? Encorpada, cheia de soluções, cheia de... A gente tem essa perspectiva de uma empresa que tinha, sei lá, 20 para 30 pessoas, que é essa época que a gente descreveu muito esse começo. E hoje uma organização com que você pegou toda essa evolução, né, essas no tempo 700 mesmo. pessoas, ativa geração, coisa que não tinha. A gente estava no começo da trading, né? A carteira de clientes era naquela época, eu lembro de ser, às vezes eram 50 clientes, 80 unidades, isso. Era assim, uau. Meu Deus, né? Era um orgulho, era para ser mesmo naquele momento que o mercado era menor. E hoje eles estão perdi a conta, agora acho que mais de 3 mil clientes, vou chutar aqui. Com vários outros produtos que conseguem acessar então, a pessoa física. Você também é testemunha dessa... de acompanhar uma transformação, né, do setor. E eu acompanhei a transformação do Kiko também, enquanto executivo, né? Porque ele foi crescendo também, mudando o estilo, de uma maneira natural, né? Não é que... amadurecendo. Ninguém nasce pronto, acho que a gente pode dizer por isso. E tomara que seja assim, né? Sempre, né? Porque senão, se você achar que você sabe tudo, você para de aprender um pouco, né? Talvez. E hoje ele é um outro profissional. Tão bom quanto antes, mais diferente, né? Trabalha muito ainda. E você... Quando olha para... Porque eu acho que independente disso, uma coisa que me chama atenção, você tá sempre de olho nas pessoas, que a gente começou falando sobre isso. Você descobre talentos. Eu gosto. Você indica talentos para as pessoas, você explica o motivo que elas são importantes. O que você percebe? Você falou que é conversar com a pessoa, mas tem mais alguma... Não sei, eu sou uma pessoa que indica poucas pessoas. E eu não sou uma pessoa que indica qualquer coisa também. Ai, meu médico é o melhor do mundo, minha manicure é a melhor. Eu não sou assim também. Quando eu indico alguém é porque eu realmente acredito na pessoa. Então, as pessoas que eu já indiquei foram pessoas que eu já trabalhei. Tô pensando aqui se eu indiquei mais alguém. Indiquei minha professora de inglês, que é minha amiga, e que foi um sucesso total, porque o Kiko detestava fazer aula de inglês. Mas que eu tinha certeza da qualidade dela. Eu acho que é um todo, né? Quando você olha a pessoa, o quanto ela é séria com ela mesma, com o trabalho. Quando você vê que ela tem uma capacidade de crescimento também, porque tem muita gente que eu amo, mas que eu não trabalharia junto por uma opção, né? Simplesmente porque eu acho que às vezes não combina. Eu acho que o perfil também tem que bater com a cultura da empresa, com o gestor, ou com... são vários fatores, né? Mas... Acho que você tá... Enquanto você tá raciocinando aí, mas me veio uma ideia, assim, porque eu acho que só lado comercial também, vou te trouxe um aspecto que eu vou falar do meu lado, aqui, do que eu acho. É muito competitivo. Super. E eu acho que você também fica de olho em quem consegue trazer resultado, quem consegue... Se você der uma oportunidade, a pessoa abraça ela, sabe? Nessa sensação de não é só sobre ganhar o jogo. Não. Só que é o quanto se dedicou para que isso desse certo. Acho que você mensura as coisas muito sobre essa dedicação. Eu acho super importante. Porque eu lembro muito dessa fase que a gente trabalhou em que você era generosa com qualquer pessoa nesse sentido que te procurasse para ajudar, né, a se desenvolver. Eu acho que antes de qualquer coisa, eu não acho, eu acredito. É importantíssimo que você seja uma pessoa boa, dentro do seu trabalho. Porque lá é onde a concorrência é muito menor na bondade. Isso te traz muita coisa boa de volta. Então, você dividir o pouco que você conhece, não ter medo de ser atropelada. Eu nunca tive medo, pelo contrário, se você ficar um avião e for melhor que eu, é verdade. Ótimo, não tem problema. Porque também eu
eu me garantia muito, assim, porque eu sou competitiva, mas para o bom, né? Não na maldade. E então, eu acho que essa questão de ser bom, de ser generoso, de dividir, e ter prazer, né, em fazer tudo isso com outras pessoas é muito importante. Eu lembro que eu sentava com você, a gente ficava falando. Sabe uma coisa gostosa, assim? Você usou muito, nesse meu começo de carreira, tinha muita parte técnica que eu estudava, né? Então você usava isso a favor, né? Você buscava para levar para os seus clientes. Porque eu entendo bem de energia, mas não de uma maneira profunda, né? O necessário. Mas eu acho que também tem uma característica interessante que você reconhece, eu acho que também traz um olhar sobre a gente se desenvolver no mercado, assim, a gente saber quem a gente é. Sim. Você falou, por telefone eu fazia muito bem, por reunião presencial também, mas de apresentação não era o meu lugar. Também a gente perceber as nossas habilidades também é muito útil para exercer as funções. E eu acho que quando você tem ajuda, né, você aprende mais rápido sobre você. Sozinho, você dá umas cabeçadas fortes, que ok também, sem problema, você também vai ter, todo mundo vai dar cabeçada no trabalho, mas uma mão amiga, assim, né, dá uma encurtada nesse caminho. Que eu acho que um dos pontos também de você ter aceitado o convite de estar aqui comigo hoje, é uma sensação mesmo de você me trouxe quando a gente tem alguém que a gente consegue trocar ou se aproximar, ajuda a passar realmente por dificuldades, de momentos, dúvidas na carreira, ou às vezes só acalmar mesmo, ou né? dar risada, né? Porque eu lembro que o Starbucks estava começando aqui no Brasil. Tinha um Starbucks perto do escritório, e você me ensinou que a gente podia ir lá tomar, imagina, podia tomar um cafezinho. Coisa simples, assim. Você ficava super tensa. Tipo, tem que voltar a trabalhar. E isso, realmente, sobre um começo de carreira, é sempre trazer um olhar de que, às vezes, a gente não nasce pronto, não sabe coisas simples, e é importante dar a mão mesmo. Isso aí. Se perguntar muito. Você gosta de ver muitos filmes e alguns tipos de livros, tem algum em relação à carreira? Ou... eu adoro filmes com histórias verídicas. Adoro. E gosto de filmes de autobiografia, eu gosto de saber por que aquele cara chegou lá. O que ele fez? Porque todo mundo acha que é fácil, né? E não é nada fácil. Qual que é a história que você viu mais recentemente? Acho que é da Nike? Eu vi da Nike, e agora há pouco tempo Shoe Dog. Não, como que era em português? É Nike Air? Acho que é Nike Air. Só Air. Porque é sobre o Matt Damon, que eu falei, cara, esse cara... Era o ator. Eu precisava ter uns 100 desses dentro de uma empresa. Era incansável. O papel dele, na verdade. Diz que, né? É uma história verídica. E, o cara é sensacional. Você fala, cara, ele busca maneiras, ele sai sabe, do comum. Esse filme tá agora acho que na HBO. Agora, na verdade, não é mais HBO, é Max. Chama Max agora. E ele retrata o nascimento da coleção com o Michael Jordan. Né? Sensacional. Aliás, retrata a mãe do Michael Jordan de uma maneira que eu amei. Que mulher, né? E essa é a verdade, essa história é sobre histórias. Assisti também, que me falaram que era legal, a série do Silvio Santos. É verdade. Assisti agora há pouco tempo. Eu achei a série chata, mas a história dele é legal, cara. Ele é um cara legal. Que a história ela foi em alguns momentos para uns exageros, né? Aquele Silvio Santos, tem umas caricaturas, mas o ator, só que a história é legal dele, então é difícil ficar... Ele é um cara sensacional. E é nosso. Bom, o que um comercial não pode fazer? Nunca deixar o cliente sem resposta. Mesmo que seja uma resposta ruim. Responder o mais rápido possível.
Eu acho que isso eu não pode aprendi fazer. com você. Nunca. Que E é? nunca mandar um cliente embora. Fazer de tudo para ele ficar. Quase tudo. Essa síndrome eu aprendi com você, que eu tenho É. um desespero mesmo. Olha, nunca, nunca. Você tem que responder rápido. Por isso que eu te falei que eu atendia todos os telefones. Ah, Porque às vezes eu tava lá de plantão, todo mundo almoçando. Oi, não sei o que, não sei o que. Depois eu voltava. Voltava pro cliente, eu mesma. É isso. O seu contato é isso. Perguntava pra alguém, se quiser. Fazia tudo assim, bonitinho. Nunca deixar o cliente sem resposta. E nunca deixar ele embora. Vai ter um jeito de negociar. Vai ter um jeito de você ficar. Aqui é bom. Eu acho. só que aí você já tinha. É verdade, você sabia quais motivos para essa pessoa poderia ser bom, né? Eu sempre fui, na minha vida profissional, atrás das pessoas. Não atrás do dinheiro. E nem atrás de grandes nomes, de empresas. Eu tenho, né, que ter admiração pela pessoa que eu trabalho próximo. E tenho que acreditar no produto. Se eu não tiver essas duas coisas, eu vou ser uma péssima comercial porque eu não vou fazer. Tá. Eu não vou, quer dizer, vou fazer, mas não vai ser tão bom. Então, a admiração por alguém que é provavelmente meu superior, né? Isso é importantíssimo. E acreditar no negócio, né? Então, eu trabalhei em lugares quase todos, que eu tinha exatamente as duas coisas. E deixei de ir para outros que eu ia ganhar muito dinheiro. E eu precisava de dinheiro na minha fase de começo de carreira. Precisava de mais, né? Sustentava a minha família. Mas eu não abri mão disso. Eu não sucumbi. Acho que a gente tá começando no final da nossa conversa aqui, tá indo pro final. E eu queria. Porque você, desde cedo, você sempre foi responsável por gerar dinheiro para sua Sim. família, né? Então isso trouxe uma responsabilidade muito cedo para você, né? Junto com seus irmãos, não sozinha, mas vocês eram responsáveis de alguma forma. Então, desde cedo, isso talvez te... Então, é complicado. O Bernardinho fala uma coisa muito sábia. Ele fala várias coisas bem... Técnico de vôlei, agora ele faz Ironman, tá vendo? Ele falava muitas coisas sábias, mas uma coisa que me marcou muito, porque diz respeito a mim, é a força da necessidade. Cara, isso move qualquer ser humano, qualquer montanha, Se você precisa, você vai engolir seu sapo, a rã, a família inteira, você vai ficar lá até tarde, E era o que eu fazia. Trabalhava horas, estudava à noite, demorei muito para me formar, porque às vezes fazia horas para ganhar mais dinheiro quando era estagiária. Ou às vezes não tinha dinheiro para pagar a mensalidade do mês, aí ficava tudo uma loucura. Então, a necessidade, ela é uma questão muito importante. O que eu acho um pouco complicado no mundo atual, essa coisa da necessidade, do dinheiro, porque essa geração nova enxerga essas coisas de uma maneira completamente diferente, né? Elas não buscam o dinheiro, elas buscam a satisfação, mas às vezes eu sinto que falta um pouco essa coisa da necessidade, sabe assim, de você correr, de você pegar um negócio, de você fazer. Isso é a minha cara. Como que é? A necessidade é... Qual é a frase mesmo do Bernardinho? Como que é? A força? Não, me deu branco aqui. Eu não sei exatamente como que é, mas é a força da necessidade, cara. Simples assim. Tipo... Não tem nada que te faça ter mais vontade na vida do que precisar. Precisar trabalhar, precisar... Eu, quando era jogadora, eu era tão obcecada com esse negócio que eu chegava horas antes. E eu pegava uma bola e eu ficava treinando sozinha. Aí eu lembro que na época... tava estourando a seleção masculina, aqueles caras fazendo aquelas coisas, e eu ficava vendo, e eu muito de observar, né, assistia, e eu lembro que eu tinha um técnico que ele falava assim, você tem que aprender pelo olhar, você tem que aprender pelo olhar, tá vendo? Você tem que aprender pelo olhar, e a gente chegava sempre muito tempo antes dos jogos, e eu ficava assistindo todos os jogos, pessoa completamente obcecada, todos.
Então eu sabia por que aquele braço vem para cá, o que ela fez que a mão conseguiu ir lá, por que a bola, como que eu posso fazer um ataque? Então, assim, muita disciplina também é uma característica, né? É uma receita sua, que você conseguiu converter bem para o ambiente de negócio. É porque eu tenho acho que uma personalidade meio misturada, né? Ao mesmo tempo que eu tenho muita disciplina, eu sou muito ok com outras coisas. Então... E aí, uma curiosidade, você ainda consome assuntos de energia? Sim, mesmo que eu não queira. Tem alguém do seu lado lendo sobre ou falando sobre? E eu quero saber, entendeu? Não é porque eu sou obrigada, eu quero participar, eu quero ter assunto com o Kiko, óbvio, né? Então eu consumo bastante, por você também, por poucos amigos que eu tenho no mercado ainda. Consumo e gosto. E torço muito, né? Lógico. Então a gente pode dizer que você não saiu do setor. Não. Queria agradecer, Ká, a conversa, ter topado participar. Adorei. Porque você é uma pessoa mais... quando está presente, não é discreta, mas assim, você é mais low profile. Total. Né? Mais na sua. Então, obrigada por ter vindo gravar e falar. Eu sei mas obrigada pelo convite. Fiquei honrada e feliz, como eu disse no começo. E ser uma apaixonada por energia pra você é o quê? Olha, eu não sei o que você quer dizer para você o que é ser apaixonada por energia, mas para mim, eu sou apaixonada pela energia pelos bons amigos que eu fiz, pelo crescimento que eu vejo no mercado, pelo respeito que está ganhando no Brasil e no mundo, pelo Kiko, que eu acho incrível o trabalho que ele fez e faz, pelo seu trabalho aqui na Megawatt e antes disso, que você fez uma linda carreira lá na Comerc, invejável, muito séria, e por alguns amigos que ainda estão no mercado. Como você vê o pessoal crescendo, e é legal, né? As oportunidades que a energia oferece. E como esse mercado ele ainda vai ser muito melhor, né? É isso que eu sinto. Vai ser mais estruturado, mais... Ele veio bem segmentado, ele tá... Geração, transmissão, distribuição, comercialização, agora eles estão se aproximando, né? Pro cliente. É bonito ver esse desenvolvimento, né? E é um assunto legal. Depois que você aprende... Mais as renováveis, mais a transição energética. Depois que você aprende sobre a energia, né? Você fala, cara, é um assunto interessante. Não dá pra não gostar depois que você tá lá. É legal mesmo. Muito bom. Obrigada. Obrigada a você. Até o próximo episódio. Hoje vocês ficaram com Carla Gruber.